Para de mandar áudio, eu tô na Ucrânia, velho, as bombas. Esse vídeo é um corte de inteligência limitada, verdade sobre o lucro das grandes empresas. Basicamente ele vai estar falando a respeito da escala 6x1, na visão dos empresários, que a gente já sabe qual que é, né? Mas vamos acompanhar esse vídeo pra ver se tem algumas pills maneiras. Você tá vendo esse vídeo pelo corte? Porra, dá uma moral aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação se você quiser. Você que já é inscrito? Porra, olha se continua inscrito. Se tá na live, like na live, papai. Entendi. E a desigualdade vem da onde, então? Porque se os preços estão subindo, se você tem essa percepção, mas esse dinheiro está indo para alguém também, né? Tá aumentando essa disparidade entre quem ganha mais e quem ganha menos. Então, aí você tem o poder de cada grupo da sociedade de impor o seu preço. Tá. Então vamos imaginar aqui uma empresa que produz automóvel, uma empresa que produz eletrodomésticos, uma empresa que produz, né, serviços financeiros. Essa empresa, cada uma delas vai ter um poder de mercado. O que é o poder de mercado? A capacidade que eu tenho de te forçar a pagar o que eu quero que você pague. Claro. Entendeu? Então, tem empresas que são tão grandes que elas têm o poder de colocar um preço muito elevado para o consumidor, então ela pega mais dinheiro do consumidor. Apple. Pode pegar todas as big techs, né? A Meta, né? Todas Google, essas elas têm um poder grande porque você está consumindo direto delas, tem uma concorrência e tal, mas elas estão concorrendo por qualidade. Exatamente. Né? Eu nunca vi, pelo menos assim, grande quantidade de pessoas falando, eu vou sair, sei lá, do Netflix porque... Quem é esse terninho, galera? A galera do chat sabe quem que é esse terninho? Eu peguei esse vídeo totalmente sem contexto. Peguei sem contexto, eu quero saber quem que é esse terninho. O Washington Júnior mandou 54,90. Meu teclado é o Keychron K3 Pro, menorzinho. Esses teclados são muito bons, já tive 2. Manda uma sugestão de cadeira aí, tô velho também. Mano, eu comprei uma, cara, essa de telinha. Eu comprei a DT3 Diana. Só que você pega esse modelo e pesquisa, porque ele é uma chinesa, basicamente é um white label que a galera tá... Várias marcas eles colocam. É boa pra caramba, porque cadeira gamer pra mim não dá, mano. Essas cadeiras de telinha ergonômica é o que há. Você pega essa dica aí do nada no meio do vídeo. Reajustou, Exato, né, o valor da... André Rocalha brabo, é um socialista, o bicho é brabo. Ele é esquerda, economista, manja de economia, é o cara, nunca nem vi, é um economista, aleatória para um caralho. É isso. mensalidade. A pessoa compra menos cebola, né? Compra menos feijão. Ou cancela outro streaming. Ou vai cancelar outro streaming, ou em geral não acaba cancelando outro tipo de produto. Verdade. Né? Porque o poder disso, né, entretenimento, acaba ganhando um peso maior na cesta da pessoa. Mas de qualquer maneira, elas têm muito poder. Tá? E a questão é, elas empurram para você o preço que elas cobram. Só que tem uma outra dinâmica aqui da desigualdade, que é o poder delas na contratação dos trabalhadores. Entendi. Então vamos imaginar, Vilela, você chega lá para trabalhar numa Big Tech, você senta na mesa na frente ali do diretor do RH, ele tá te entrevistando. A tua postura é, olha, adoro essa empresa, fantástico, o meu sonho é trabalhar nessa empresa. Ai. Você chega, seguinte, eu quero trabalhar 3 dias por dia, quero ganhar 30 mil dólares, tá? E, Queremos. eu vou decidir quando eu venho. Não. Escala 3x4, não é nem 4x3. Vou vir 3 dias, descansar 4 e eu escolho quando eu venho 30 mil dólares mensais na minha conta. Você não faz assim, porque o poder tá com ela, que é o que a gente chama de monopsônio. Ela comanda quem ela contrata. Então, são muitos trabalhadores vendendo a sua força de trabalho para uma única empresa. E isso foi algo que o Biden tentou atacar, que é esse poder regular, o poder de contratação que essas empresas têm e tentar impor limites ao quanto elas, por exemplo, reduzem o salário dos trabalhadores ou impõem jornadas de trabalho muito extenuantes. Nós temos um problema grave de enfermidades mentais nos Estados Unidos por conta de carga de jornadas de trabalho muito estressantes, muito longas, que vem exatamente de contratos de trabalho, né? Lá é muito baseado em hora, né? Então você não tem um contrato, vou trabalhar 44 horas, você trabalha e ganha por hora, e você tem ali algum limite que a empresa em geral coloca, quando coloca. Então há também muitos problemas nesse sentido. E aí vem um elemento da desigualdade. Se a empresa tem o poder, o conjunto de empresas tem o poder de colocar um preço muito elevado e ao mesmo tempo colocar um salário muito baixo, então você está transferindo o poder de compra do trabalhador para a empresa. Certo. Tá? Quando a gente joga para a economia como um todo, é bem mais complicado. Mas você tem um elemento básico que é a disputa entre lucro e salário.
Então, essa discussão da jornada, né, 6 por da 1. escala 6x1, ela tem a ver exatamente com o conflito distributivo. Tá? Então, o que é o conflito distributivo? Os trabalhadores gastam muito tempo no trânsito para chegar no trabalho, trabalham as horas que são indicadas, às vezes até mais, recebem um salário que é insuficiente para que eles vivam bem, tenham acesso a lazer, cultura, investir na sua própria educação, na dos filhos, assim por diante. E até poder mudar do trabalho, né? Isso. E o lucro das empresas está indo bem. Não estou dizendo que de todas estão indo bem, é muito heterogêneo, né? O mundo do capital, o mundo dos empresários. Mas você pega grandes companhias que empregam trabalhadores pelas regras formais da CLT, e essas empresas estão lucrando muito. Então, são os trabalhadores reagindo, dizendo, eu quero um pedaço desse bolo maior. Porque eu sou, né? Inclusive a empresa não fala que é colaborador? Sim. Se é colaborador, quer um pedaço. Inclusive, um elemento de transformação profunda, que inclusive está na linha de pessoas como Bernie Sanders, o Richard Wolff, que é outro economista de muito renome nos Estados Unidos, bem progressista, eles defendem você fazer a democracia no ambiente de trabalho. Chama Democracy at Work. Né? Quem tiver interesse, vá procurar. Pode procurar, tem até um canal no YouTube deles, tem site. E a ideia é você aumentar a participação dos trabalhadores na governança das empresas. Nas decisões? Então, por exemplo, no conselho de administração da empresa, você dá maior participação dos trabalhadores e isso afeta a dinâmica da empresa. Entendi. Então, dá um exemplo bem simples. Uma empresa pode distribuir, vamos pegar lá, 50% do seu lucro para os acionistas. Então, esse dinheiro vai embora, ele não fica na empresa. E ela reinveste só 50%. Em geral, os estudos que cobriram, por exemplo, essas experiências de aumentar a participação dos trabalhadores nesses países ricos e estáveis como né, na Escandinávia, Alemanha, Sim. o que acontece? A empresa investe mais, porque ela não distribui tanto lucro, ela coloca mais dinheiro nela mesma, né? Teve lucro, retém o lucro e reinveste. Aumenta a produtividade dos trabalhadores, porque a própria regra da empresa muda, porque agora os trabalhadores estão com mais voz. Então eles estão dizendo, olha, tem um problema ali no RH, tem um problema ali na área de marketing, tem um problema ali na área financeira. Então, que muitas vezes quem tá no topo... Cara, isso é meio utopia, tá ligado? Porque, tipo, imagina a situação. Porque se você parar pra pensar, isso seria um sonho, tá ligado? Mas é muito utopia, cara. Isso seria um puta sonho. Imagina só. Foi igual a faxineira dando pitaco como gerir empresa. Imagina só se isso acontece. Cara, cada um... Não sei, mano. Porque, tipo, o dono... Eu vou pegar um exemplo de uma empresa do interior aqui. Isso que é foda, né? Não dá pra comparar, não tem uma baseline de uma empresa, mas sei lá. Acho que a galera nunca aceitaria o Pitaco Futebol Clube dando ideia. Porque, por exemplo, se o Pitaco Futebol Clube, o time de programação, vou pegar o time de dev, virar José Pitaco na empresa, mano, ele só vai dar opinião que vai favorecer ele. A gente vai querer semana mais curta, só vamos querer menos task, a gente vai fazer isso. Agora imagina cada setor dando opinião pra querer favorecer ele mesmo. Porque isso já acontece, geralmente você trabalha na empresa e você faz o que favorece o chefe, o investidor, quem coloca o dinheiro. O dono do dinheiro, o dono da bola é que dá o pitaco. Eu acho que esse rolê de todo mundo poder dar pitaco, isso não existe não, mano. E não funciona. Não funciona. Apesar que tem uma empresa comunista, né, cara? Não sei se vocês já viram esse case, tem documentário dela. Uma empresa comunista, onde basicamente era uma fábrica, e essa fábrica parece que ela, sei lá, tipo, ia falir. Aí os funcionários meio que ocuparam a fábrica, fizeram ocupação na fábrica, e todo mundo virou sócio. Não tem chefe. Cara, é interessante pra caralho. Depois eu vou até ver. Eu vi isso, mano, deve ter uns 2, 3 anos que eu vi esse documentário. Eu falei, caralho, imagina só, mano, uma empresa que não tem chefe, que, tipo, o conselho são os próprios funcionários. Não sabe. Consegue, né? É insensível aquilo, ou a informação não chega, ou se chega, né? Falar, não é, eu quero continuar assim mesmo, não vou mudar. Poder. Então você distribui melhor o poder dentro do conselho. Tá? Então nessas experiências o resultado foi esse. Só que essa é uma medida, né? Veja, a gente nem está discutindo isso. É.
né? O que a gente está discutindo é sair de uma escala aí de 44 horas, segundo a proposta da PEC, para algo em torno de 36. Nossa, né? isso é uma delícia. Isso é uma delícia, cara. Esse é meu sonho desde criança, trabalhar só 36 horas. Que em si já é uma... Flascou! Caralho, o Caio Melo é muito brabo, mano. Porra! Ai. É ela mesmo, cara. Ela mesma. Caralho, tem livro e tudo, mano. Tem livro e tudo. Porra, agora eu vou anotar aqui que eu vou pesquisar sobre ela. Mas, mano, a ideia é muito foda. É muito foda. Eu não sei se funcionou. Eu queria ver... Porque, tipo, na teoria, no papel, é muito lindo, né? Agora, imagina só. Cada setor virar o Pitaco Futebol Clube. Cada setor dando pitaco. Faz isso, faz aquilo. Putz, mano. uma mudança grande, né? Mas não estamos nem falando isso que seria, por exemplo, pressionar o empresariado a aumentar o poder dos trabalhadores nos conselhos de administração, em particular das empresas maiores, que são aquelas que mobilizam mais recursos, investem mais, geram mais emprego e assim por diante. Então esse seria, por exemplo, um caminho em que você poderia atuar para reduzir a geração de desigualdade na esfera corporativa, por exemplo. E aqui no livro eu tenho, inclusive, uma parte que a gente discute a relação, Vilela, entre a remuneração dos executivos e o salário médio da empresa, dos trabalhadores. A Comissão de Valores Imobiliários, que é aquela que... Quanto ganha o CEO no Brasil, hein, galera? Galera, manda no chat aí. Salário de CEO. Salário de CEO de empresa para Frentex. Tem no Glassdoor. Regula, né, e acompanha, supervisiona as empresas que estão na Bolsa de Valores. Ela passou a exigir, acho que a partir de 2018, depois de 10 anos de briga, que as empresas não queriam divulgar essa relação. Quanto que ganha o executivo comparado a quanto ganha o trabalhador. Foi uma briga intensa, foi para a justiça e tal. Aí a CVM ganhou, se eu não me engano, em 2018. E agora as empresas são obrigadas a divulgar esse número. E aí, quando divulga... É um absurdo. 5K limpo. Mais VR. Não, tem empresa que é 600 vezes. 600 vezes. O quanto ganha os executivos comparativamente a quanto ganham os trabalhadores. Coffee Stack chegou dando pio aí, hein? Quantos CNPJ esse cara aí já abriu? Ih, cara. Ai. Ele gosta. Caralho, esse pan tá muito alto, mano. Ai. Quantos CNPJ esse cara já abriu? Quantos DARF ele já pagou? Mano, isso tá aí um respaldo, hein? E aqui entra a luta ideológica. Quem é, em geral, de viés liberal, olha para isso e diz o quê? Não, é porque o executivo ele é mais produtivo. Ele gera alguma coisa. Ele é 600 vezes mais produtivo. Se ele não estivesse ali, a empresa não ia gerar aquilo. Em outras palavras, você está dizendo o quê? Que o trabalhador não é tão produtivo quanto. Né? O outro lado da moeda é o que regula essa determinação não é a produtividade. É o quê? Poder. É o poder desses grupos da dimensão executiva dessas corporações que define que vai gastar menos com salário, que vai diminuir o quanto vai investir em capacitação, que vai diminuir o quanto vai fazer, por exemplo, em inovação, que vai diminuir o quanto gasta em segurança do trabalho, que vai diminuir o quanto faz, por exemplo... Porra, os rendimentos do topo da pirâmide parecem ter piso, mas não teto. Pô, isso é um livro... Isso é a capa do livro? O nome do livro? Muito longo, hein? Previdência para os seus funcionários. Os liberalzinhos de TI choram. Ai. Né? Previdência privada mesmo. Pode, inclusive, tem empresas que ajudam Pô, mas mandaram uma pio maneira aí, cara. Porra, o salário tinha que ser por hora, mano. os funcionários nisso. Tomou CTA e nem viu. Porra, CTA do livro. Você tá falando que os rendimentos do topo da pirâmide parecem ter piso, mas não ter teto. É isso. Então, o que a gente faz, né, na lógica em geral? Você tenta colocar um teto para os salários, enquanto lá no topo os ganhos são virtualmente ilimitados. Então você tem... E até participação nos lucros. Contra a capa, porra. Contra a capa, caralho. Você não dá mole aí. Isso, porque esses dados, inclusive, são abertos. Então, isso que eu estou citando, eu não vou aqui fulanizar citando as empresas, está no livro, Claro. tá? Mas a gente apresenta, né, alguns casos, tudo reportado na imprensa, não tem nada que a gente inventou aí no sentido de levantar esses dados. Tudo é divulgado pela CVM e publicado, inclusive, por canais financeiros, que também se preocupam com isso, porque existe, evidentemente, uma preocupação que se você esticar demais a corda com os trabalhadores,
uma hora eles perdem, né, o interesse em trabalhar, Claro. ficam exaustos, têm totalmente. problemas de saúde e assim por diante, né? E perdem. Tem um tecido muito fino ainda. Coffee Stack. O que mais tem aqui na Austrália é filho de empresário chinês. Ai, os caras fugiram da China. Coffee Stack, você é a favor ou contra da escala 6x1? Manda sua opinião aí. Né? Exato. Então, assim, a ideia do livro é desenhar um pouco toda essa organização com muitas partes que produz essa desigualdade. Mas essa desigualdade, pelo que eu tô entendendo, ela tá aumentando em relação às décadas, ou não? Sim, ela voltou a aumentar. Ela começou a diminuir, no geral, até mais ou menos ali os anos 70, mais ou menos. A partir dos anos 70, ela começou a aumentar de novo. Por quê? Por causa de mecanização? Tributação. Tributação? Quando a gente chega nos anos 70, isso é o mundo inteiro, tá? Aí O nome dele é Poder e Desigualdade. Eu tenho esse livro aqui. Será que eu já li o livro dele? Não sei. Será? Não. Esse livro eu ainda não li, não. Deixa rolando aí, que eu já ver aqui. varia muito de país para país, né? Tem os seus tempos históricos diferentes, né? Alguns países tinham ditaduras militares, outros tinham democracias, outras democracias meio cambaleantes, democracias mais laborais, né? Da força do trabalhador, outras democracias mais patronais, em que as grandes corporações dominavam mais, mas em geral, quando você olha o mapa, o que acontece a partir dos anos 70? Os salários, eles estagnam e a produtividade continua crescendo. Só que a produtividade, pelos modelos, né, convencionais da economia, serviriam de base para a remuneração do trabalhador, certo? Claro, deveria. Se o trabalhador está produzindo mais, Fatia o bolo e divide. você pode pagar mais, porque afinal ele vai chegar na economia, tem mais produto, não vai gerar inflação, certo? Só que não, estagna o salário, em termos reais, descontando a inflação, e a produtividade vai crescendo. Para onde que vai essa diferença? Para os acionistas. Para os acionistas, para os donos das empresas. Então você entra numa era que é o que a gente chama mais ou menos de capitalismo corporativo, ou em que a governança corporativa ela passa a ser a pedra filosofal das discussões. Então Milton Friedman publica um artigo, não lembro se foi na Newsweek, acho que era na Newsweek, na revista que ele escrevia semanalmente. Coffee Stack mandou opinião aqui. Perguntei o Coffee Stack, do canal Coffee Stack, o que ele achava da escala 6x1. Ele respondeu aqui: como empregado... Ele é dos nossos. Ele não falou como colaborador. Como empregado, eu sou contra. Como empregador, eu sou a favor. Ué? Cara... Ele gosta. Washington Júnior mandou 54,90. Trabalhador é quem produz. Caralho, ó, opiniões comunistas, eu gosto disso. Trabalhador. Hoje o canal tá foda, hein? Hoje virei o Ian Neves aqui do nada, hein? Trabalhador é quem produz. Tudo a ele pertence. Fiquem calmos, CEOs de MEI. Aqui em casa, a escala é 100% patroa me doutrinando. Cadê o projeto pra liberar o futezinho? Ele gosta. Caraca, mano. Caraca. Paulo Passo, opinião de comunista é fezes. Viva o anarco-capitalismo. Todo mês é uma tacada. É no baixo do governo que virou meu sócio. Todo mês ele pega um rateio sem fazer pica nenhum. Vai tomar no cu. Não faz nada por mim. Momento ANCAP. Momento ANCAP hoje com essa frase do Paulo Passos. Opinião de comunista é fezes. Viva o anarco-capitalismo. Eu já ia falar anarco-comunismo. Ele gosta. Ui! E ele publica assim: a responsabilidade social das empresas é maximizar o lucro do acionista. Ou seja, a empresa não tem que se preocupar com poluição, não tem que se preocupar com o bem-estar do trabalhador nesse sentido. O trabalhador tem que ser produtivo, a empresa tem que usar o trabalhador produtivo, mandar embora o que não é produtivo, lucrar ao máximo e distribuir esse valor para o acionista, porque o acionista pega esse dinheiro e vai investir em novas empresas. Vai criar novas empresas, vai gerar inovação e assim por diante. Então inicia uma era que você faz o quê? Vamos descontar o salário que os grandes executivos, as grandes corporações pagam, descontar o imposto. Sim. Descontar o imposto que as grandes corporações pagam, porque elas vão fazer o quê, Vila? Se sobrar mais dinheiro em caixa, elas vão investir.
e investindo elas vão gerar mais empregos. E aí o trabalhador que está reclamando que o salário dele está baixo, vai ter uma maior demanda pelo trabalho dele, vai aumentar o investimento, aumenta o salário e todo mundo prospera. Era esse o plano. Essa era a teoria do gotejamento. Tá. Então, se você tirar o peso do topo, o topo vai fazer pingar prosperidade. Startups e tudo mais. Isso, que aí É utopia, cara, é utopia. No Brasil isso não funciona, pai. nos anos 90, 2000 vem a era, né, das startups, que são essas tentativas de você pulverizar. É as empresas pra frentex. Aí todo mundo achava que as startups eram assim. Tudo transparente, todo mundo sabia quanto todo mundo ganhava, todo mundo sabia o faturamento da empresa. Aí o que teve? Os cartéis das startups. Os caras combinando o salário. Isso aí não falava no All Hands. No All Hands não saía isso. Um investimento. Então, até os anos 80, você tinha o quê? Imensas corporações, muito grandes, e a partir daí você começa a fracionar, né? Então, a inovação deixa de ser feita por essas grandes corporações, passa a ser feita por empresas menores, que têm mais flexibilidade. Corporação grande geralmente tem muita regra, E muita corporação fica de burocracia. olho exato. na startup para adquirir. Aí compra as startups, né? Investe, depois vende e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, o produto é o quê? O salário estagna e a produtividade cresce. Ou seja, os trabalhadores não se beneficiam disso. Que é o que a gente está vivendo hoje, então. E aí inicia, então, a disputa, a partir dos anos 2000, né, por retomar a participação do trabalho nessa distribuição. E o papel de quem isso? É do Estado? Depende do país. Tem país como o Brasil, depende muito do Estado. Como que o Estado faz isso? Por exemplo, no caso dos governos Lula, subiu o salário mínimo em termos reais, em mais de 40% ao longo do... É a única alternativa? Não, essa é uma. Mas você tem a outra, que é o fortalecimento de sindicatos. Só que nesse período, o que acontece com os sindicatos? Eles vão perdendo poder. E qual que é o papel do sindicato? É nessa definição da repartição, quanto fica de lucro, quanto fica de salário. Obrigado. Ele chega lá e fala, não. Você tá com muito lucro. Tá na hora de repartir com a gente. Senão eu paro. Caraca! E se eu parar, você vai perder mais do que se você compartilhar Força com a do gente povo. aquilo que a gente está pedindo. Faço Essa é a L. ameaça. E se do outro lado da grande corporação tem uma corporação forte, a empresa, o executivo pensa duas vezes. Porque se ele não der aquilo que o sindicato está pedindo, a empresa para e ele perde muito mais. E aí você pode imaginar, qual que é a tua reação quando você ouve isso? Ó, os trabalhadores estão parando, pode ser sincero mesmo. Aconteceu, né? Recentemente lá dos roteiristas. Os trabalhadores param, pedindo melhores condições de trabalho, mais salários. Se você parar, enquete pro chat aí. Se você parar hoje na sua empresa, você e seu time, você parar sozinho é foda. Não, você só. Porque geralmente time é vacilão, igual escola, igual faculdade. Vão marcar todo mundo de faltar. Sempre tem um vacilão que vai na aula. Então não conte com o próximo. Se você parar hoje de trabalhar, vão sentir sua falta? Essa é a enquete. Eu quero ouvir a resposta do chat. Você como empresário, Sim. como que você pensa? Olhando de fora? Não, como empresário. Você faz parte de uma entendi. classe, você é um empresário. Vou escutar o que tá. Você ouve aquilo, e aí você Analisa. fala assim, mas são demandas razoáveis? Exato. Eles estão pedindo ou estão querendo fazer corpo mole? Porque eu vou dar aumento para trabalhador improdutivo? Aí vem o ponto da primeira parte do livro. Como que essas demandas são retratadas na imprensa? Então chega na imprensa, o sindicato dos trabalhadores faz demandas razoáveis para melhorar a qualidade de trabalho, garantir, né, o salário real constante, corrigido pela perdas. inflação e tal, ou aparece assim, para os sindicatos paralisam e isso vai ter impacto na inflação. Assim. Entendi. Entendeu? Então, a maneira como o tema é retratado é também a expressão da distribuição de poder. Então, em geral, a maneira como é retratada na imprensa, que é o que chega para as pessoas, é que são os trabalhadores preguiçosos, que não querem cumprir o seu trabalho, improdutivos e tal, que estão pedindo aumento para ter, né, a vida boa. Entendi. O outro lado é exatamente a pergunta, por que chega esse tipo de narrativa na imprensa? Não estou dizendo que é sempre assim, mas é majoritariamente assim. Porque quem que investe, quem que anuncia nos veículos de imprensa? Não é o sindicato dos metalúrgicos, não é o sindicato, né, dos motoboys. Não, são as grandes corporações.
Só que o caminho não é imediato, não é direto, não é assim, um grande jornal que tem um anunciante vai fazer uma matéria escancarada dizendo que os trabalhadores são preguiçosos ou não. Eles vão fazer uma matéria dizendo o quê? É preocupante o avanço do sindicalismo sobre a estabilidade da economia. Entendi. O aumento exagerado dos salários ameaça o controle da inflação. E ninguém quer inflação. Claro que não. Principalmente quem viveu a hiperinflação. Só que você vê qual que é o lado mais fraco. Você não está falando, empresário, investe mais em qualificação, investe mais na qualidade do serviço, na qualidade do produto que você está vendendo. Não, você fala o quê? Trabalhador, é hora de moderar suas demandas salariais. E agora, lendo a resposta da galera. Eu fiz a pergunta se você abandonasse seu trabalho, fizer uma greve agora. O que a galera tá respondendo aqui? Bruna Souza falou que a demissão vem. Ricardo Viana, se eu parar, não tem mais bug novo. Lucas BR, o aviso prévio canta. Ai, caralho, cara. Mas quem? Sim, depende, vão. Se eu parar, eu rodo. Aqui no interior é difícil achar um dev que não seja 6x1, meu patrão. Ah, um cara perguntou aqui se alguém conhece algum dev. No interior normal, cara, é isso que eu fico bolado. Os caras não conhecem dev que trabalha 6x1. Só ir pro interior, filho. Sai da sua bolha. Sai da sua bolha que você vai ver que tem uma galera. Thiago Augusto falou que a galera da CIT fez isso e rodou. Eita! Ítalo Melo falou que só tem ele na empresa. Washington Júnior, se eu parar hoje, em 6 dias tem um indiano no meu lugar. Tudo que ele fala está relacionado ao coletivo e não a pessoas individuais. Isso, cara, papo reto mesmo. Isso eu aprendi com meus amigos comunistas, cara. Na moral mesmo, ó. Isso eu aprendi com meus amigos comunistas. Meus amigos que fizeram L. Porque, tipo, às vezes a galera fala assim... Ah, eu não sou contra 6x1 não, porque eu não trabalho 6x1, eu trabalho 5x2. Mas, paizão, se você pensa individual, cara, você tá errado. Você tem que pensar no coletivo, tá ligado? Existe mais pessoas trabalhando na 6x1 do que você na 5x2. Então, você tem que entender que você tá junto com essas pessoas. Você é fechamento. Você tá mais próximo das pessoas que mais próximo do patrão. Então, a decisão tem que ser com a sua comunidade, tá ligado? Não só olhando pro seu próprio umbigo.